programa vai nos ajudar a iniciar uma investigação diagnóstica bem abrangente, passando pelas considerações de deficiência de ferro, anemias hemolíticas microangiopáticas, anemia hemolítica imune, as hemoglobinopatias, as anemias megaloblásticas. Então, vamos começar pelo teste inicial, que seria a contagem de reticulócitos. Então, sempre deve ser o primeiro exame. Infelizmente, esse teste é frequentemente omitido, mas ele dá um norte muito importante porque faz a divisão entre as anemias hiperproliferativas, que são aquelas que cursam com a contagem de reticulócitos maior que 2%, ou em números absolutos acima de 100 mil, e as anemias hipoproliferativas, que são aquelas em que a contagem de reticulócitos tem valores inferiores a esses. Então, sempre lembrando que essa contagem ela deve ser corrigida. Então, pode ser corrigida pelo hematócrito, por exemplo. Hematócrito dividido por 45 vezes a porcentagem de reticulócitos. Reticulócitos acima de 2% levam a dois pensamentos principais: as situações de perda aguda e as de hemólise. Excluindo as causas evidentes de perda aguda, como num politrauma, uma enterorragia, devemos considerar o tópico de hemólise. Então, especialmente num contexto clínico apropriado, aumento de DHL, aumento de bilirrubina indireta, redução de aptoglobina. Nesse contexto, o passo seguinte é o Cumbis direto. Cumbis direto positivo define uma anemia hemolítica autoimune, que nesse caso pode ser por anticorpos quentes, quando uma IgG, ou por anticorpos frios, quando uma IgM. Então, causas frequentes de anemia hemolítica por anticorpos quentes, a gente lembra do lúpus, alguns linfomas, a infecção por CMV e outras causas, medicações, por exemplo. E a anemia por anticorpos frios, a gente lembra das infecções por CMV, cachumba, micoplasma, a doença das crio. Então, quando o Cumbis for positivo, ele já vai dar esse norte bem importante para as anemias hemolíticas autoimunes. Quando o Cumbis for negativo, nesse contexto de hemólise, nós iremos olhar para a forma da hemácia. Então, aqui um esfregaço de sangue periférico vai ser bem importante. Se você vê esquizócitos, você deve lembrar imediatamente das anemias hemolíticas microangiopáticas. Então, PTT, CHU, CHUA. Mas outras circunstâncias também levam ao aparecimento de esquizócitos. Então, estenose aórtica, válvula protética, CIVD, a crise esclerodérmica. É claro que dessas aqui precisa de um diagnóstico mais rápido, porque seria uma condição mais urgente, seria as MATs, né? As anemias hemolíticas microangiopáticas. Se você tiver a presença de drepanócitos, você lembra da anemia falciforme, por exemplo, os corpúsculos de Roelle-Joly, que são os remanescentes de núcleo dentro dos eritrócitos, são frequentemente vistos nas situações de esplenectomia. Então, seja cirúrgica, seja a autoesplenectomia, como aqui acontece na anemia falciforme. Os esferócitos, né, claramente indicam a presença de esferocitose. Numa situação que você afasta as anormalidades do esfregaço, você lembra da deficiência de G6PD, principalmente no contexto de uso de algumas medicações, como a sulfa, de uma infecção, por exemplo. O hiperesplenismo também é causa de anemia, que pode ter um conteúdo hemolítico, uma origem hemolítica, e o esfregaço, num primeiro momento, pode ser normal. E as hemólises intravasculares, que por definição apresentam hemoglobinúria. Então, aqui a gente lembra das MATs também, algumas reações transfusionais. A hemoglobinúria paroxística noturna talvez seja a mais importante representante desse tópico.
A sepse pelo Clostridio perfringens também seria uma condição. Voltando lá para o comecinho do algoritmo, se os seus reticulócitos foram menor que 2%, você vai olhar principalmente para o VCM. Se você tem um VCM normal, a principal condição seria a anemia da doença crônica, por infecção, inflamação, neoplasia. A doença renal crônica também talvez seja a maior representante desse grupo. Uma das grandes representantes desse grupo, né? A doença renal crônica normalmente é multifatorial, mas o mecanismo que prevalece é a de redução da eritropoetina. A síndrome de anemia cardiorrenal, também bem importante. Algumas paraproteinemias podem se apresentar ali como anemia, que na sequência da investigação sugere ser uma anemia da doença crônica, um VCM aumentado, e aí no contexto clínico apropriado, de repente você se deparar com o diagnóstico de um mieloma múltiplo, por exemplo. Se o VCM for menor que 80, ou seja, uma microcitose, você lembra principalmente de 4 causas. Então, a anemia ferropriva, a anemia da doença crônica, a anemia sideroblástica e a talassemia. A anemia ferropriva, normalmente você tem uma cinética do ferro, que é muito clara para isso, e que eu não vou me pegar a comentar sobre os valores, porque o principal objetivo desse vídeo é lembrar do fluxograma de investigação. Mas a cinética do ferro aqui é importante, o padrão ouro, ali no estudo da medula, com o azul da Prússia, avaliando a presença de ferro nos macrófagos. Quando você tem um VCM acima de 100, ou seja, as anemias macrocíticas, a grande representante do grupo seria a deficiência de B12 e de folato também. Então, normalmente, se você tem um VCM acima de 115, essas duas são a principal consideração. Mas também álcool, hipotireoidismo, doença hepática crônica por outras etiologias, a síndrome mielodisplásica, medicações, então isdovudina, azatioprina, metotrexato, a hidroxiureia, aplasias, o mieloma múltiplo. E, na verdade, qualquer causa de reticulocitose pode também cursar com um VCM acima de 100%, né? O reticulócito, a hemácia primordial, que tem um tamanho muito maior do que a hemácia madura. E, gente, esse fluxograma, ele orienta a abordagem da anemia, mas ele não deve ser visto de forma tão engessada. Em alguns pacientes, mecanismos múltiplos se somam para originar a anemia, e aí você não vai seguir um fluxo de investigação linear. Você também tem situações em que, por exemplo, uma anemia ferropriva se soma com anemia macrocítica por deficiência de B12, por exemplo, e aí o VCM está normal. Você pode ter uma situação de uma anemia hemolítica autoimune, em que há uma deficiência de ferro ou ainda há um componente grande por anemia da doença crônica, e aí você pode não ter uma contagem de reticulócitos acima de 2%, né? E é importante lembrar, inclusive, que 1/3 das anemias hemolíticas autoimunes, elas têm um reticulócito normal, assim, menor que 2%. Então, não vê o fluxograma de forma engessada, mas ele é um bom caminho a seguir. E lembrar que sempre a melhor estratégia é individualizar. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!